primeira vez na minha vida que eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu era uma criança, talvez de 8 ou 9 anos, e estava estudando para uma prova. Repare, eu nasci dentro da igreja, então para mim era muito comum ver manifestações do Espírito Santo. Por exemplo, quem aqui já viu alguém falando em línguas? Já viu? Quem aqui já viu alguém cair no chão sem explicação? Está no meio do louvor de uma oração, caiu no chão, que a gente chama de cair pelo poder. Quem já viu isso? Achou até estranho. Quem já achou estranho? Também. Eu cresci nisso aí. Agora, não é porque você vê que você acredita. Então eu cresci no meio pentecostal, vendo pessoas cair no chão. Eu cresci no meio onde todo mundo falava em línguas, onde o Espírito Santo se manifestava na igreja, no meio do louvor, no meio da palavra, em qualquer momento. Eu cresci nesse meio. Mas a minha primeira experiência com o Espírito Santo não foi de ficar arrepiado, não foi de cair. A minha primeira experiência com o Espírito Santo, eu estava estudando para uma prova. E meu pai entrou no quarto e falou assim: quando é a prova, Tiago? Eu falei assim: amanhã, pai, mas eu tenho um monte de coisa para brincar, eu queria ir para a rua jogar bola. Eu fiquei tentando convencer meu pai a deixar eu sair do estudo e jogar bola na rua. Meu pai falou assim: olha, deixa eu te explicar uma coisa sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das funções dele na terra é nos lembrar das coisas. Mas ele só lembra do que você sabe. Porque a palavra está na Bíblia que o Espírito Santo, João 14, ele vos lembrará as coisas, mas você só lembra daquilo que soube um dia. Então meu pai falou: não para de estudar. E eu continuei estudando. Pode deixar, deixa eu usar, irmão. Pode ir junto. E eu fui estudando. Eu lembro que chegou na hora da prova, eu fui respondendo algumas coisas, mas tinha duas questões que eu não tinha a mínima ideia, assim, não vinha na minha mente. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Não está vindo. E ali foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu fiz uma oração na prova, falei: Senhor, eu estudei essa matéria. Eu não estou te pedindo que me dê uma vantagem sobre as pessoas, eu não estou te pedindo que me fale aquilo que mas eu estudei, eu li o livro todo. Eu perdi meu futebol, tu lembra, Senhor? E o Espírito Santo me fez lembrar as duas perguntas que eu tinha esquecido ali no momento. E com 9 anos de idade eu comecei a acreditar no Espírito Santo. Não porque eu caí no poder, não porque eu fiquei arrepiado, mas porque ele me lembrou uma coisa. Porque a gente vê a manifestação do poder do Espírito Santo e esquece as verdadeiras funções do Espírito Santo, que nós vamos aprender nessa manhã. Muita gente quer o Espírito Santo por causa da manifestação, mas manifestação não é nada. O motivo pelo qual ele está na terra é o que importa. E se você aprender isso hoje, a sua vida vai mudar, sabe por quê? Porque quem aqui já se sentiu inferior ou em desvantagem em algum momento da vida? Quem aqui se sentiu inferior ou em desvantagem em algum momento da vida? Isso porque você não estava cheio do Espírito Santo. Quem aqui já chorou por alguma coisa? Quem aqui já chorou para alguém? Quem aqui já chorou sozinho num canto? Que desperdício de lágrima. Porque quando você chora sozinho num canto ou chora para alguém, suas lágrimas caem no chão. Mas quando você chora para o Espírito Santo, ele colhe nas mãos e leva até o Senhor. Nunca mais desperdice suas lágrimas no lugar errado. Suas lágrimas têm muito valor para o Espírito Santo. Não desperdice-as jogando ao chão. Abre sua Bíblia comigo. Porque para quem crê, essa manhã vai ser uma mudança de vida para você. João capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia digo-vos, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Jesus está dando a notícia que ele vai embora. Você imagina? Jesus passou 3 anos e meio treinando os 12. Jesus passou todo aquele tempo na terra manifestando seu poder, seus milagres,
convencendo as pessoas à sua volta que ele era o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele era, mas agora ele está dizendo que vai embora. Quem quer perder sua garantia? Jesus era a garantia daqueles 12, Jesus era a garantia de Israel. A garantia de Israel está falando: eu vou embora, eu tenho que ir, eu preciso voltar para o lugar da onde eu saí. Mas ninguém aqui gosta de perder um tesouro, ninguém aqui gosta de perder a garantia, ninguém aqui gosta de perder, vou usar a palavra que a gente usa popularmente aí, mas só para você entender, ninguém gosta de perder a galinha de ovos de ouro, ou seja, aquilo que é mais precioso, aquilo que muda a tua vida. E Jesus está falando: eu vou embora, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Se eu não for, o Consolador não. Então Jesus está falando o seguinte: olha, para os tempos que vão vir, é mais importante vocês terem um Consolador do que um mestre. Porque tudo que eu ensinei aos 12 e vocês não escutaram, Ele vos revelará. Tudo que eu ensinei aos 12 e vocês não entenderam, Ele vos lembrará. Ou seja, o que Jesus fez com os 12, o Espírito Santo faz com a gente hoje. Nós somos treinados todos os dias, diretamente, por aquele que já nos enxergou no futuro e sabe toda a decisão que a gente tem que tomar hoje. É por isso que uma pessoa tem que ser muito desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, tem que ter zero de propósito para não ser amigo íntimo do Espírito Santo. E a Bíblia continua: o Consolador não vem se eu não for, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, aí vai entrar mais outras funções do Espírito Santo aqui para quem está anotando. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê, esposa? Você está tentando convencer que teu marido está errado e não dá certo, porque teu marido não é convencido pelas tuas palavras, ele é convencido pelo Espírito Santo. Então, em vez de você ficar reclamando no ouvido dele, atrai o Espírito Santo para dentro da tua casa. Você sabe por que teus filhos não estão acreditando mais no que você está falando? Desobedece, você dá ordem, eles não querem escutar, porque eles não são convencidos por regras, eles são convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O meu trabalho hoje como pai de 4 filhos não é só dar uma educação formal para eles, não, é fazê-los ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque se Júlia, aos 11 anos de idade, tiver uma experiência com o Espírito Santo, pode oferecer drogas para ela na escola, que ela está convencida do pecado, da justiça e do juízo. Se tentarem tocar nela antes do tempo, ela está convencida do pecado, da justiça e do juízo. E nenhum conselho que eu der é mais forte do que o convencimento do Espírito Santo. E a Bíblia continua. Versículo 13: e quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Sabe que já mentiram para você e você acreditou? Porque você não estava sendo guiado por toda a verdade. Porque quem está sendo guiado pela verdade não cai em contos, não acredita em fábulas. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que ainda hão de vir. Quem aqui gostaria de saber o futuro? Tem gente que paga cartomante, tem gente que contrata os maiores consultores do mercado financeiro para tentar entender um pouco do que está por vir. Sabe o que eu aprendo lendo sobre o Espírito Santo? Que quem o tem é igual aos homens mais poderosos do mundo em termos de informações. Porque os homens mais poderosos do mundo gastam todas as suas fortunas em informações, mas quem tem o Espírito Santo pode não ter R$1 no bolso, que sabe o que está por vir. O Espírito Santo iguala todo mundo, ele empodera todo mundo. O Espírito Santo, na verdade, ele veio para nos preparar para o que está por vir, o que inclui a volta do Senhor Jesus. Por isso que ele convence do pecado, da justiça e do juízo,
Porque sem esse convencimento a gente não adentra no reino dos céus. O Espírito Santo, ele é muito mais do que tremer na igreja. Isso é só uma manifestação. Tem gente que não suporta a presença do Espírito Santo, por isso treme. Tem gente que não suporta a presença do Espírito Santo e por isso cai. Tem gente que não está sentindo o Espírito Santo, mas emocionalmente está doente, por isso se joga ou treme, na verdade está nervoso, quer resolver os problemas. Então tem de tudo dentro da igreja. Por isso, não acredite em manifestações, acredite nas ações do Espírito Santo. Não se guie pela manifestação, mas pelo porquê o Espírito Santo foi enviado. Jesus, quando foi subir, falou assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. A palavra órfão se aplica para quem perdeu pai e mãe. E só. Se você perdeu o avô e a avó, você não é órfão. Se você perdeu o teu melhor amigo, você não é órfão. Se você perdeu o teu professor que te ensinou tudo da vida, você não é órfão. Órfão é quem perde pai e mãe. E a Bíblia diz: não vos deixarei órfãos, sem pai nem mãe. Eu vou enviar o Espírito Santo, que vai fazer o que teu pai e tua mãe não fizeram por você. Eu vou enviar o Espírito Santo, que vai te dar conselhos melhores que pai e mãe, que vai te sustentar, que vai deixar uma herança muito maior do que o teu pai pode juntar e deixar para você. Se você ler a Bíblia, primeiro, acreditando no que está lendo, com fé, e segundo, entendendo palavra por palavra, você vai ver que não existe diferença entre nenhum ser humano, apesar da cor de pele, da conta bancária, do país que nasceu. Porque quem tem o Espírito Santo pode as mesmas coisas. Quem tem o Espírito Santo tem a mesma força. Quem tem o Espírito Santo recebe o mesmo nível de revelação. Quem tem o Espírito Santo vai saber o futuro de qualquer forma. Quem tem o Espírito Santo será lembrado de todas as coisas de qualquer forma. Quem tem o Espírito Santo tem tudo o que precisa. Às vezes você é um empreendedor, uma empreendedora, e está se matando para se conectar com alguém, ou para descobrir quais são as novas tendências dos negócios, ou como é que você faz para aumentar a sua renda. O Espírito Santo tem mais respostas do que o melhor consultor empresarial do mundo. Às vezes, você não tem dinheiro para pagar um psicólogo e está desesperado. Bom, vou ter que me afundar na depressão mesmo, vou ter que conviver com esse ataque de pânico, eu vou ter que viver com essa tristeza, com essa insônia, sem saber que o Espírito Santo, além de ser o maior psicólogo do mundo, te escuta 24 horas, não é uma hora de sessão não, 24 horas e é de graça. Você está reclamando da vida porque ainda não teve uma experiência de verdade com o Espírito Santo, porque aos 9 anos eu o conheci de verdade e nunca mais o abandonei. Eu cometi erros na minha vida. Quem aqui já pecou alguma vez? Agora, quem aqui já pecou e abandonou o pecado e não voltou mais para lá? É bom a gente sempre lembrar disso. Que a fraqueza do ser humano, e por isso Jesus foi enviado à terra, é que nós somos passíveis a erros, nós somos pecadores. Mas temos força, por causa do Espírito Santo, para não voltar para o pecado. Então eu errei e pequei na minha trajetória muitas vezes. Mas eu lembro de uma grande experiência que eu tive com o Espírito Santo que me fez ter raiva do pecado e do erro e nunca mais querer voltar para lá. Um versículo que eu li do apóstolo Paulo que diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele não está falando não entristeça Jesus, porque Jesus já morreu por você, você pode fazer qualquer coisa que triste ele não fica, ele já te salvou. Ele fala, não entristeça a Deus, porque Deus amou o mundo, Deus amou você do jeito que você é, de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo falou o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, para o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, mais uma função do Espírito Santo, te selar para ser salvo. Então não entristeça quem coloca o selo na tua vida. Não entristeça aquele que blinda você para o dia da redenção. Foge de tudo aquilo que pode fazer o Espírito Santo ficar triste, porque ele é o único que pode colher as suas lágrimas. Ele é o único que pode revelar o teu futuro. Ele é o único que pode te lembrar as coisas que ainda nem aconteceram, as coisas que você leu, mas não lembra hoje, e revelar as coisas que ainda nem aconteceram. Ele é o único que vai fazer por você
o que Jesus fez pelos 12. No Getsemane, Jesus está pronto para dar sua própria vida. É o pior momento da sua história. Ele está suando sangue, ele está angustiado até a morte. Nesse momento, Pedro saca uma espada. O apóstolo Pedro estava armado no monte de oração. O que um apóstolo foi fazer armado no monte de oração? Na linguagem popular eu diria, tem maluco para tudo. Ele armado no monte de oração. Vamos orar, vamos, deixa eu levar uma arma aqui, né? Qualquer coisa. E chega os soldados do sumo sacerdote. Um se chamava Malcolm, diz a Bíblia. Pedro saca a arma e corta. Ele tentou dar na cabeça, né? Imagina. Ninguém mira na orelha. Ele tentou matar o cara. Ele deve ter se desviado, cortou a orelha. Qualquer um de nós, vendo uma cena dessa, perderia a paciência. Gritaria: Pedro, você é maluco, você quer nos prender de vez? Seu doido, por que eu te escolhi? Segurar as palavras aqui, porque Jesus não falaria tudo isso. Mas qualquer um de nós perderíamos as estribeiras. Jesus olha para Pedro, baixa, pega a orelha de Malcolm. Enquanto cola a orelha de Malcolm, porque um dos seus ministérios era curar, ele começa a exercer um dos seus outros ministérios que era ensinar. Colando com uma mão com a outra e fala: Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Essa cena aqui, que Jesus fez com os discípulos, é o que o Espírito Santo faz contigo hoje. Você está todo errado, está todo nervosinho, está cortando a orelha dos outros, e o Espírito Santo está calmamente te ensinando: meu filho, não é assim. Ele não é o teu professor da escola que te botava de costa para a parede de castigo para te humilhar na frente dos outros alunos. Ele é aquele que nunca vai te deixar órfão. Ele é aquele que colhe as suas lágrimas mais dolorosas. Ele é o Espírito da verdade, nele não há mentira. E o Espírito Santo está disponível para todo aquele que o buscar. Todo aquele que invocar, todo aquele que buscar, todo aquele que se arrepender, como eu tive que me arrepender no processo da minha vida, no processo do meu ministério, tive que deixar coisas, senão o Espírito Santo ia sair de mim. E o vazio mais profundo que o ser humano pode sentir não é o vazio de não ter um propósito, que é importantíssimo, não é o vazio de ser pobre, não é o vazio de não ter casado ainda, é o vazio do Espírito Santo ter saído de você. Por isso, nessa manhã, eu preciso que você desperte para conhecer o Espírito Santo de Deus de uma forma que talvez você nunca tenha conhecido. Não é conhecer as manifestações do Espírito Santo, é conhecer os motivos pelo qual ele está à sua disposição hoje. Os motivos pelo qual Jesus, antes de morrer, pensou em você e falou: não vou embora antes de deixar o Espírito Santo para o Antônio, para a Maria, para a Margarete, para o Ricardo. Eu não vou subir se o Espírito Santo Consolador não descer. Agora deixa eu te falar sobre isso. Porque o maior título do Espírito Santo é ser Consolador, que é o que qualquer pessoa aqui está buscando: consolação. O que seria de nós se não tivesse pessoas para colocar as mãos na nossa cara e falar: calma, vai passar, é assim mesmo. Dá um abraço, se sentir amado, se sentir aceito. Isso tudo faz parte da consolação. A necessidade que o ser humano tem de ser aceito, uma necessidade neurótica que o ser humano tem de ser aceito. Compra roupa que não pode, compra carro que não consegue pagar, mas ele quer ser aceito, ele quer ser bem visto. Essa necessidade de aceitação está na consolação do Espírito Santo. Você nunca mais vai precisar comprar coisas que não precisa só para poder impressionar que não está nem aí para você, quando você estiver cheio do Espírito Santo. Você nunca mais vai ser enganado por ninguém quando estiver cheio do Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade, ele vai te avisar antes. Você nunca mais vai ficar trancado no seu quarto em depressão chorando, porque você vai preferir vir aqui chorar na presença de Deus para ele colher as suas lágrimas. Nunca mais desperdice uma lágrima. Lágrimas são muito valiosas para Deus. Então, quando você quiser derramar uma, derrame na presença do Espírito Santo.
derrame na presença daquele que pode colhê-la e levar para quem resolve o seu problema. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está passeando na igreja nessa manhã. E não é para te dar manifestações que, por mais que isso venha, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você cair no Espírito Santo, você falar em novas línguas. Aliás, uma das melhores formas de orar, de se conectar com Deus, é falar em novas línguas, falar em línguas estranhas, não tem problema algum. Só que isso não é o Espírito Santo, isso é a manifestação. Nós precisamos do Espírito Santo, porque está cheio de gente com manifestação, mas sem o Espírito Santo. Porque está na onda do ambiente, não na essência da pessoa do Espírito Santo. Chegou um momento em que o Espírito Santo vai ser o teu melhor amigo. E a primeira pessoa que você vai falar quando acordar é com ele. Janine acorda comigo todos os dias. E ela sabe com quem eu falo primeiro. Quando eu levanto da cama, a primeira coisa que eu falo é: bom dia, Espírito Santo. Porque é ele que vai me guiar naquele dia. Eu não sei se eu vou estar vivo naquela tarde, mas a pessoa que eu dei bom dia na manhã sabe me guiar por toda a verdade, sabe me guiar pelos caminhos seguros. Ele sabe me conduzir por verdes pastos. Ele sabe as pessoas que eu preciso conhecer, as pessoas que eu não posso nem cruzar no caminho. Ele vai me lembrando de coisas. Às vezes a gente está pregando aqui, anotou 2 coisas e fala 50, porque enquanto você está pregando, o Espírito Santo está te lembrando de coisas. Lembra daquele versículo? Você lembra daquela experiência? Você lembra quando Jesus curou tal coisa? Ele está te lembrando, você está falando, ele está te lembrando. Outra função do Espírito Santo, nós não vamos ler tudo por causa do tempo. A Bíblia diz: não se preocupe quando vocês forem colocados nas sinagogas ou diante de reis, potestades e poderosos, porque o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês aquilo que vocês têm que falar. Ou seja, se o Espírito Santo coloca na tua boca aquilo que você tem que falar quando está diante de reis e potestades, imagina diante do empregador do seu próximo serviço. Imagina diante de alguém que tem potencial para ser teu sócio, ou seja, algo muito menor do que reis. Imagina quantas coisas o Espírito Santo vai soprar nos teus ouvidos para você falar. Se ele vai colocar palavras na tua boca diante de situações difíceis, imagina das mais fáceis. Talvez hoje você tenha que tomar só a decisão de ser cheio do Espírito Santo. Porque Maria, sendo uma desconhecida adolescente de uma cidade completamente remota e desconhecida como Nazaré, recebeu o Espírito Santo e deu à luz ao Filho de Deus. A Bíblia diz exatamente assim: Maria, o anjo Gabriel fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo desceu? Porque Atos 2 não tinha acontecido ainda. Ele não estava disponível como está aqui, nesse culto agora, do teu lado. Você ora, o Espírito Santo entra em você agora. Ele ainda não estava disponível. Ele foi adiantado para descer sobre Maria. E falou: e o poder do Altíssimo te envolverá, você será coberto pelas sombras do Altíssimo. E você vai gerar algo natural de uma semente espiritual. Essa aqui é a maior revelação que eu posso te dar hoje. Quando o Espírito Santo desce sobre você, ele desce em forma de espírito, mas o fruto é natural. Isso quer dizer que você colhe, a única possibilidade de você colher o que não plantou na vida é se o Espírito Santo descer sobre você, porque ele entra como espírito e o resultado sai natural, como foi no caso de Maria e Jesus. Quando o Espírito Santo vem sobre você, vem ideias que você nunca sonhou que seria capaz de ter.
Quando o Espírito Santo vem sobre você, pessoas olham para você e falam: eu quero fazer negócio com ele, com ela. E você nunca imaginou que uma pessoa tão poderosa pudesse querer fazer negócio com você. Porque quando o Espírito Santo está sobre você, ele não só te avisa do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. Ele não só te sela para a redenção, para a salvação eterna, mas também para as coisas mais básicas do dia a dia que você precisa. E teu pai e tua mãe às vezes não te ensinaram, teus professores não te mostraram, mas o Espírito Santo não vai errar com você. E Ele está aqui nessa manhã para isso, para ficar à sua disposição, para te preparar daqui até o dia que Deus te levar, para te dar tudo que você precisa, toda a revelação, todo o conhecimento que você precisa na terra, e ainda te selar para a eternidade. Esse é o Espírito Santo de Deus. Looking at